Hum. Olá, bem-vindos ao Ambiente-se Mais, o nosso espaço para discutir ambiente e sustentabilidade, que é transmitido pelo nosso canal do YouTube, Ambiente-se Mais, e pela rádio VWR, né, a Virtual Web Rádio, a rádio online que vai a toda parte onde há internet. Hoje, com Ana Rita e com Marília, né? Exato. E nós estaremos no ar com episódios novos semanalmente em nossas redes sociais e a gente quer contar com o apoio de vocês, né, para participar e nos ajudar a construir essa mesa de debate. Né? Então, é com muito prazer que a gente inicia esse segundo programa. A temática desse boa tarde a todos, boa noite, bom dia, não sei que horas vão assistir, né? Mas é com muito prazer que a gente inicia esse segundo programa. Nosso tema hoje é mares e oceanos, e eu queria... a primeira parte do programa é o bem comum, né? Que a gente vai entrevistar um convidado, que já está aqui, a linda convidada, já vou apresentar, mas eu queria dizer que esse segundo programa a gente vai discutir, né, como eu falei, mares e oceanos, e os oceanos, com certeza, é a força vital da Terra, né? Eu não sei se todos sabem, e aí é uma charadinha, né? Você sabia que a maior parte do oxigênio da Terra é produzida não pelas árvores, mas pelas algas marinhas. Eu também gostava de dizer que o apelido de que a Terra é redonda, queria lembrar isso, né? Para quem não acredita, a Terra é redonda. E lá de cima, além de verem que a Terra é redonda, viram que ela é azulzinha por causa dos nossos mares. A área dos oceanos, elas equivalem a cerca de 70%, né, da superfície da Terra e concentram 97% de toda a água do planeta. Então, para esse programa hoje, a gente está conversando com a minha chaveirinha linda, que é Joana Sacoto, nossa colega do doutoramento de alterações climáticas da Universidade de Lisboa. Joana é antropóloga e mestre em estudos de ambiente e sustentabilidade da ISCTE, é isso mesmo? ISCTE. Atualmente doutoranda do programa de alterações climáticas, como eu falei, e ela está estudando as problemáticas ambientais relacionadas aos mares, oceanos e às comunidades vulneráveis. Então, Joana, por favor, se apresente, seja bem-vinda, e a gente está muito feliz com a sua presença. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigada a vocês pelo convite, a sério. Estou muito contente por estar aqui e ver-vos, passado, ano e meio, 2 anos, talvez. E também queria saudar-vos por esta iniciativa, não é? Vocês são mulheres muito diferentes, mas que se complementam e criam uma energia fantástica e que faz falta energia, falta conversar sobre estas questões, e de facto parabéns por esta iniciativa. Quem sou eu? Uma pergunta muito complexa. Pessoa, além de ser uma pessoa maravilhosa. E a chaveirinha da turma. Pronto, sou uma mulher apaixonada por estas questões. Neste momento estou a desenvolver o meu projeto de doutoramento com a comunidade pescatória de Setúbal e espero que Sesimbra. Sou antropóloga, etnógrafa, amiga também. E o meu foco é mesmo o conhecimento local, neste caso dos pescadores, face ao ambiente e também como é que este conhecimento é incorporado nos seus corpos e no seu cotidiano. E depois como é que as alterações climáticas impactam estas questões. Legal, muito interessante, né, esses estudos, né? Porque a pesca é uma das atividades mais ancestrais que o ser humano já desenvolveu, né? Então, e até hoje é uma atividade muito importante, né, para a humanidade, né? E, Joana, eu queria começar te perguntando, né, porque você
você estuda mares e oceanos, né? Essa relação do homem com mares e oceanos, né? E por que nós devemos nos preocupar assim, né? Primeiro, qual é essa diferença que existe entre mares e oceanos? E por que a gente deve se preocupar com o que está acontecendo nos mares e oceanos, né? Uhum. Por que a sociedade, no geral, tem que olhar para esse ambiente, né? Que parece tão infinito e tão abundante, né? Aos nossos olhos. E que parece também tão diferente, não é? Nós somos animais terrestres, porque é que vamos estar a pensar nessas coisas? Ora, no fundo, quando falamos de oceano, há vários oceanos, mas só há um, não é? A massa d'água é só uma. Os mares normalmente são aquilo que circunda os continentes, até podem ser limitados pelos mesmos, como o mar Mediterrâneo, não é? E normalmente os mares e oceanos têm algumas diferenças ao nível da salinidade e temperatura e da forma muito dinâmica como se mexem, como se movimentam. E até têm grandes diferenças em termos de profundidade. Mas pronto, independente destas questões, claro que nos devemos preocupar com os oceanos, o oceano, os mares, os rios, os lagos, temos que nos preocupar com isso tudo. Então, a interface que a gente mais se relaciona, então, é a interface com os mares, na verdade, né? Que o ser humano... É aquilo que é mais próximo, sim. Sim. Um, e essa justamente que a gente impacta diretamente, né? Pelo nosso modo de vida, né? E falando disso, Joana, quais são os principais impactos, né? Problemas ambientais que esses mares eles enfrentam atualmente, né? Pronto, o grande impacto, como nós sabemos, é o aumento da sua temperatura, a acidificação, a destruição dos ecossistemas marinhos e o lixo, a poluição. E são problemas basicamente globais, né? Sim. É uma importante característica dos mares e oceanos é que chegam a todo lado. Então, eu vou pegar esse ganchinho dos resíduos, né? Dizer que em 2017 saiu um monte de foto na internet que chocou o mundo, que era um mar de lixo. Inclusive, tinha dois cientistas estavam tipo uma prancha de surf e eles remando assim no meio do lixo, né? Inclusive, que foi no Mar do Pacífico. Inclusive, isso teve uma disputa diplomática, ali uma briguinha diplomática entre Honduras e Guatemala. Então, assim, a gente sabe que a grande maioria desses resíduos que é o lixo que Joana fala vem do plástico, e o problema desse plástico é porque ele, com o sal do mar, com o sol, tudo, ele vai se transformando em micropartículas, né, Joana? E que essas micropartículas, ela causa problema na nossa alimentação, porque o peixe come, a gente come o peixe, no final está todo mundo cheio de plástico dentro da gente. Então, assim, eu queria te perguntar, né, como é que os países da União Europeia regulamentaram isso, assim, a questão de jogar o resíduo, né, no plástico no mar, e além disso, quais são os impactos ambientais? Porque a gente tem também um impacto não só no ambiente, mas também na saúde humana, como eu citei aqui rapidamente, e também na alimentação dos recursos pesqueiros, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho como é que ficou essa... Porque Portugal, para quem é aqui do Brasil e não entende, ela é regulamentada pela União Europeia, né? Porque faz parte da União Europeia. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso, Joana. Sim, existe uma diretiva europeia e isto tem sido também muito trabalhado nos últimos anos, porque houve aquele boom da preocupação com o plástico, né? Nessa altura. E existe uma série de recomendações da União Europeia para apostar na economia circular. Em março do ano passado, a Comissão Europeia até fez um plano de ação para a economia circular,
que é muito virado para o reaproveitamento dos recursos e melhores escolhas do consumidor, para aquela questão dos excessos de plástico nas embalagens, tentar acabar com o plástico de uso único, etc. Mas o problema dos resíduos é uma questão que é global e é sistémica e é mesmo muito complexa. E aquilo que nós começamos a ver também e que me preocupa e nos preocupa a todos é o greenwashing dos produtos, e continuamos com os mesmos problemas de sempre, não é? Não sei se até a Ana Rita já viu, eu não havia um pacote de fraldas que dizia reciclável. Não, com produtos reciclados, mas aquilo que era reciclado era só a embalagem das fraldas. E eu pessoalmente sou uma pessoa muito cética porque muitos materiais são apenas recicláveis 2 vezes, ou pronto, um escasso número de vezes. E de facto em Portugal só 21% dos resíduos é que são efetivamente reciclados. Então, isso aponta, né, a nossa responsabilidade, porque muitas vezes a gente olha a embalagem e vê o símbolo, né, de reciclado e acha, é reciclado, eu posso consumir à vontade, né? E, na verdade, o reciclável, ele tem o seu limite de reciclabilidade, né? Sim. Não é reciclável ad eterno, né? Então, a gente realmente tem que fazer escolhas, né, que possa ir em outra direção, né? Priorizando componentes biodegradáveis, né? Componentes naturais, né? Porque essa questão da quantidade de resíduos que é gerada, né? Em países desenvolvidos, principalmente, né? Que é bem superior à quantidade de resíduos que é gerada nos países em desenvolvimento, ela, vez ou outra, ela vai ser direcionada para os mares, né? Mares e oceanos, que não tem fronteiras, como você falou, né? E eu gostaria de saber se Portugal ele recebe, assim, se você tem conhecimento de Portugal receber essa carga, né, de problemas de saneamento de outros países, por exemplo, tá? Vocês enfrentam isso aqui, esse problema de fronteiras, assim, de a União Europeia tem as suas diretrizes, mas, por exemplo, como você falou, o mar é uma massa, né? Uma massa contínua. Então, de outros lugares, vocês recebem esses materiais? Você sabe falar a respeito disso? Sim, pelo mar, né? Muitos resíduos que chegam às nossas praias não são portugueses. E existe também algumas notícias que aparecem que nós recebemos resíduos de Itália para aterro, mas isso é uma questão muito complexa e que eu até tenho medo de falar. O certo é que essa questão de resíduo é muito problemática, assim, porque, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma reportagem, se eu não me engano, era no Chile, era em um deserto, assim, estava chegando vários containers de roupas de países do primeiro mundo. Então, a galera estava recebendo esse resíduo de roupas que o povo lá não queria mais comprar, indo para outros países. Então, a gente vê que essa questão do resíduo, ninguém quer tratar. Todo mundo quer lavar a mão e quer que fique tudo lindo, né? Exatamente, né? E é uma questão que a gente tem que... A Joana citou a questão das fraldas, né? As fraldas, hoje, são tão populares, né? E até estranho quando tu fala para alguém que tu não vai usar fralda no teu filho, por exemplo, né? Mas o tempo que demora uma fralda para se decompor na natureza, né? Os plásticos no geral, a gente está convivendo com plásticos há pouco tempo, mas o plástico que foi produzido, né? O primeiro plástico que foi produzido ainda está em processo de decomposição, né? Então ainda não foi realmente, a natureza não consegue decompor esse material com tanta
rapidez quanto a gente gera, né? E isso faz com que a montanha de lixo no mundo aumente progressivamente. E em países que não têm essa questão do saneamento básico bem implementado, né, vai diretamente para os recursos hídricos, né? E tudo acaba nos mares e oceanos, né? Então, além dessa questão de resíduos sólidos, né, você já citou no início, Joana, quando falou dos problemas ambientais, a questão dos problemas climáticos também, né, relacionados aos oceanos, né, como essa questão da acidificação, né? Já existe trabalhos, né, que indicam, né, o quão a gente está impactando na questão da acidificação dos mares e até mesmo na extinção dos corais, né, que são ambientes... Branqueamento, né? O branqueamento. Branqueamentos dos corais. E aqui em Portugal tem uma orla, né, tem uma costa marítima muito exuberante, né? E com muita riqueza de fauna também, né? E aí, a minha pergunta para você é: você estuda um estuário que é muito bonito, né? Que é o estuário do Sado, né? E a minha pergunta para você é: como que essas alterações climáticas já está afetando esses recursos, né? Recursos naturais aqui da costa de Portugal? Você já tem conhecimento assim de processos, né, de acidificação, de perda de hábitat, né? Sim. Bem, mas no geral ou no estuário? Não, no geral, você pode falar do geral, né? Porque aqui tem uma costa bem exuberante, né? O que você souber do geral, e depois você toca para a tua área de estudo mesmo. Okay. Bem, assim, o impacto mais óbvio é o aumento da temperatura do oceano. Sim. E isso está a ser visto em Portugal e em todo lado. Outro impacto grave é a questão da erosão. Mais. A questão da seca também. Mais. E esses impactos, eles também alguns desses impactos se relacionam também com a superexploração dos recursos, né? Que Portugal tem águas frias, né? E tem muita abundância de pescado, né? Eu imagino que também essa questão das alterações climáticas, elas também estejam sendo mais ainda impactada pelas questões, né, da superexploração dos recursos. Eu não sei como é que é aqui em Portugal, né, se é muito bem regulamentado essa quantidade de pescado que se pode coletar no mar, né? Sim, há quotas e há muita fiscalização, mas é claro que também existem muitos barcos estrangeiros que vêm pescar para Portugal. E, por exemplo, as alterações climáticas têm tido muito impacto a nível dos recursos, no sentido de estão a diminuir as populações, não é? Mas também elas estão a migrar, estão em sítios que antes não estavam, estão a fazer sul-norte por causa da temperatura e estão a aparecer cada vez mais espécies novas. Olha, que interessante. Ou menos comuns, pelo menos. Mas lá está, o mercado tem um papel muito importante. Se o mercado quer sardinha, peixe-espada e pescada, pronto, claro que vão tentar procurar essas
esse peixe e esses recursos que vão ser, que vão escoar muito melhor no mercado, não é? O que aqui é importante, se calhar, referir é o papel que o consumidor tem e quase que o dever de escolher outro tipo de recursos, porque a aquacultura também não é a solução. E estar a comer salmão doente, cheio de antibióticos, para mim não é a melhor opção. Ô, Joana, sabe que tu tá falando isso e eu tô lembrando de um caso muito típico daqui do Ceará, que é onde eu tô agora no Brasil. Aqui a gente tem um problema sério com a pesca de arrastão, que eles chamam pesca de arrastão da lagosta. Então, assim, todo mundo que vem para cá quer comer lagosta fresquinha, bonita, mas ninguém sabe por trás o que é que tem nessa pesca predatória, né? Então, o que é que o governo faz aqui? Aqui a gente tem umas épocas de defesa. Então, tem época que está defesa do caranguejo, tem época que está defesa da lagosta. Então, os proprietários de restaurante, o que eles fazem? Eles compram na época que pode comprar e eles começam a congelar, né? Para também o consumidor não ficar na mão, né? Seria, se calhar, uma alternativa. Sim, mas felizmente ou infelizmente, a pesca em Portugal é uma pesca de pequena escala. Não é aqueles barcos gigantes que sugam os recursos. Mas, por exemplo, nós aqui em Setúbal, existe muita ideia de sardinha e o carapau de Setúbal. Mas neste momento já só temos um barco que tem a arte para apanhar esse tipo de peixe. Portanto, se forem, e eu não devia estar a dizer isto porque está a estragar o turismo todo, se forem a um restaurante e pedirem sardinhas e disserem sim, foram apanhadas em Setúbal, não foram, não vieram de Sesimbra, porque em Sesimbra é que há barcos de cerco. Já não vamos cair nessa, quando for pedir uma sardinha. Ô, Joana, mas eu queria te perguntar uma coisa também. Eu lembro que estava em Portugal bem no começo da pandemia, né, da Covid-19, e lembro que os pescadores andaram reclamando muito com os confinamentos. Eu queria que tu falasse um pouquinho do efeito da Covid, né, nessa atividade pesqueira, já que tu acompanha de perto algumas comunidades, né? Sim, o Covid foi horrível para nós, para eles, para todos. Ainda está, né, sendo? Quando a gente pensa que vai se livrar, volta. Pois, e tu estás no Brasil, nem quer pensar. Mas pronto, houve uma grande perda de receitas, não é? Foi terrível fechar restaurantes que escoavam o peixe, não há turistas para alimentar, o peixe não foi vendido. Na altura do verão também não houve as festividades religiosas e culturais que escoavam muito peixe, portanto as receitas caíram. E Portugal tem uma relação muito forte, né, com os recursos pesqueiros, né? Sim. Então essa festa que você mencionou, ela é muito a sardinha é o símbolo nacional, né? Símbolo, exatamente. Obrigada, Marília, estava buscando essa palavra, é o símbolo, né? E Joana, eu queria te perguntar quanto da economia de Portugal ela é voltada mesmo para essa questão pesqueira, né? Ela depende dessa questão pesqueira. Você tem conhecimento disso? Sim, números exatos não te sei dizer neste momento, mas algo triste é que nós somos um país dos maiores consumidores de peixe na Europa, e a maior parte do peixe que nós comemos é importado. Olha só, isso é curioso, né? Porque vocês também têm muita produção, né, de recurso, né? Vocês temos, e não conseguem suprir a demanda do comércio local, ou porque vocês optam por outras variedades? Qual é a justificativa para... E porque também não existe o mercado também não está muito feito para os produtores locais, não é? É muito difícil.
Nós muito mais facilmente conseguimos produtos que vêm de Espanha a um preço melhor do que aquilo que vem dos produtores daqui do lado, não é? Isso é um problema muito grande, mas também é a tal história da valorização das espécies, não é? Se nós tivéssemos capacidade de os pescadores desta cidade conseguiram pescar isto hoje e nós sabermos aproveitar essas espécies e não querermos o salmão com antibiótico. Yeah. Mas isso não é uma realidade só de Portugal, não. Eu acho que essa valorização do que é de fora não é só aí. Acho que a gente aqui no Brasil também tem muito isso. Quer comer um bacalhau de Portugal, entendeu? Não há bacalhau em Portugal. Não acredito nisso, Joana. Como assim? Não há bacalhau em Portugal? Nas águas do norte. Isso foi uma grande surpresa para mim, sabe? Porque eu sempre, no Brasil, né, a gente tem essa valorização muito grande do bacalhau de Portugal. É sério. Olha, sabe que na terra da Ana Rita é um dos lugares que tem mais peixes. Peixes Sim. Maravilhosos. Sim, eu sou da Amazônia, né? Sim. A cidade que eu moro, ela fica bem na frente do Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? E próximo a ele fica a foz do Rio Madeira, que é um dos rios que tem a maior abundância de peixes, né, do mundo. Então, a gente tem uma diversidade de peixe lá muito grande, né? Peixes de todos os tamanhos, né? E também, assim como a Joana citou, a gente tem a preferência por determinados tipos de peixe, né? E isso faz muito... É muito ruim para o ecossistema todo, porque quais são os peixes que nós valorizamos muito lá? Basicamente são dois, que é o tambaqui e o pirarucu, que é o maior peixe de água doce do mundo, né? Então, em ambientes naturais, hoje já fica muito difícil de encontrar essas duas espécies. Né? Por quê? Porque a gente não dá o tempo, né, da espécie se reproduzir e estar novamente disponível ali na natureza, né? Então, a gente tem o problema também de barcos, assim como a Joana falou que tem no mar, tem nos rios também, né? De barcos de outros lugares, né? Vir apanhar o pescado, né? Que abastece a comunidade. Então, para isso também a gente precisa fortalecer as comunidades locais, né? Para que elas defendam os seus recursos naturais. Né? Joana, tu sabe me dizer se existe um subsídio assim para esse peixe que vem de fora? Porque se calhar também é mais barato ou é mais caro? Você sabe me dizer? Isso não. O governo não sabe. É uma boa questão. Yeah. Fiquei aqui pensando nisso agora, porque às vezes também as pessoas gostam muito do que é de fora, porque às vezes também tem horas que tem coisa que sai mais barato pela qualidade, né? Uhum. Não sei. Mas pelo que eu percebi, pode ser uma questão mesmo operacional, né? O pescado que é coletado aqui em Portugal, como a Joana falou, é de pequena escala, e de outros países pode ser em escala industrial, né? em grande escala, né? Aqueles navios pesqueiros, né? Grandes, que retiram uma quantidade imensa de recursos do mar. Ô, Joana, deixa eu te perguntar uma coisa. Em 2017, a Organização Nacional das Nações Unidas, né? A Organização das Nações Unidas, aliás, a ONU, ela declarou que de 2021 a 2030 é a década do oceano, né? Da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que a gente conhece como década do oceano. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que é a cultura oceânica e o que é que isso impacta no nosso dia a dia. Isso pergunto eu. O que é cultura oceânica? O que é cultura marítima? O que é? Não sei. Portugal tem muito este discurso, não é? Somos virados para o mar e cultura marítima portuguesa, mas estamos virados para o oceano ou estamos virados para terras longínquas para explorar e pilhar? Não sei. A gente tem uma opinião, né? Vocês têm, eu também. Responder essa questão.
Mas, efetivamente, quem tem cultura marítima e cultura oceânica são os pescadores, são os verdadeiros pescadores. Um exemplo fantástico que eu gosto de usar é as casas que eles construíam na praia em cima de estacas, porque eles sabiam que o mar subia e descia, não é? Isso é um exemplo de cultura marítima que depois que depois nós vemos os grandes edifícios feitos nas arribas que podem cair a qualquer momento, não é? E pronto, existe efetivamente um esforço internacional dos cientistas para conhecer o oceano e em transmitir o conhecimento científico para os políticos e para a sociedade. Agora, qual é a diferença entre cultura e conhecimento? É uma boa questão. Mas, de facto, nós estamos na década dos oceanos. 2022 é o Ano Internacional da Pesca Artesanal. Dia 21... Você até disse que teve o Dia da Pesca Internacional, não foi? Exatamente, dia 21 foi o Dia Internacional da Pesca e dia 16 foi o Dia Nacional do Mar. Portanto, até podemos estar a criar neste momento uma cultura marítima, não sei. Não calhou bem seu convite, viu? Calhou muito bem. Foi numa hora muito oportuna. E falando... Foi mesmo no tema mesmo certo. Exatamente. E falando dessa cultura, né, que Portugal tem com a pesca, né? Como é que estão as novas gerações, né? Essa atividade, ela é realizada por quem hoje em Portugal? São os mais idosos? Quem que são os pescadores hoje de Portugal? Nós hoje estamos com um grande problema porque a nossa frota pesqueira é muito envelhecida, tem baixa escolaridade e os barcos em si são muito antigos, na sua maioria são pequenos, de madeira, com más condições, e não há grandes incentivos para ser pescador hoje em dia, não há um ordenado fixo. Os pescadores dizem, não quero que o meu filho seja pescador. Não tem orgulho, né? E eles também não têm esse sentimento de pertencimento, né? Pois, as comunidades pescatórias hoje já são muito diferentes. Os pescadores mais jovens já não têm aquela vocação e já não veem a pesca como um modo de vida. Ô, Joana, sabe que aqui aconteceu uma coisa parecida? Porque aqui no Ceará tem muito mar tal, e tinha muita a cultura do jangadeiro. A gente é conhecido, inclusive, pelas jangadas, né? Mas hoje em dia, depois que o turismo de massa, literalmente, chegou por cá, né? E os filhos de pescadores não querem mais ir para o mar, porque eles preferem trabalhar e receber um salário fixo. Então, a gente teve essa questão aqui também com o avanço do turismo, da atividade turística. É um problema muito grande. Ô, Joana, a gente viu que tu escreveu a tua dissertação de mestrado, que ela foi intitulada Lixo Marinho e Práticas Piscatórias, o estudo de casos do estuário do Sado. A gente queria que tu falasse um pouquinho desse teu trabalho com os pescadores em Setúbal, né? E também, se pudesse adiantar um pouquinho da tua tese, fazer um spoiler. Bem, eu, em primeiro lugar, tenho que dizer que a minha tese está mal intitulada, porque eu, na verdade, não trabalhei no estuário do Sado, mas sim com pescadores de Setúbal que pescam fora do estuário. No estuário há outras comunidades, mas eu, na altura, pronto, ainda precisava de mais reflexão. São aquelas coisas que a gente vai construindo e depois olha para trás e vê, né? É, sim. E na altura, pronto, eu fiz a minha tese de mestrado sobre a poluição marinha, a relação dos pescadores com o plástico, e foi muito interessante porque eu pude ver interações deles com ativistas, e de facto
há ali momentos de tensão muito, muito relevantes para o meu trabalho, que eu gostei muito. E aquilo que me chamou mais a atenção e que eu depois desenvolvi e trouxe para o meu doutoramento é a questão do reaproveitamento do material de pesca. O material hoje em dia é quase todo de plástico, não é? E existe, principalmente nos pescadores mais velhos, uma série de técnicas que eles têm para remendar redes, para costurar os cabos, etc. E isso é uma forma de reutilizar e reciclar o material que depois acaba por não ser um resíduo, não é? E acaba por não ir para o lixo. E, portanto, eu foquei muito nisso e na questão da identidade, da importância disso na socialização e na construção de uma comunidade que tem uma identidade conjunta. E foi fantástico. Foi tão fantástico que eu depois quis fazer o doutoramento com as mesmas pessoas, com um tema parecido, porque alterações climáticas é um tema que eu gostava muito e que aparecia muito no discurso. Quase todos os dias falava, de antes chovia e agora não chove. Vários comentários que têm a ver com alterações climáticas. Então eu pensei, bem, isto é fantástico, vou fazer um doutoramento sobre isto. E escolhi Setúbal porque já tinha ligações e Sesimbra para poder comparar e para poder trabalhar o parque marinho que existe entre as duas comunidades. E assim trabalho também políticas e explorar a questão do território e das cidades face às alterações climáticas. Portanto, vamos lá, temos de trabalhar. Vamos, Joana, vamos a isto. Joana, e como é ser uma mulher, né, e trabalhar numa atividade quase que 100% desenvolvida por homens, né? Porque Sim. Eu já acompanhei algumas pescas, né? E assim, a mulher entra muito no final, né, do processo, né? De pesca, né? Muito lá na questão da venda mesmo, da retirada dos peixes das redes, né? Eu já tive a oportunidade de visualizar isso e vi que, sim, realmente tem algumas mulheres que participam, né, da atividade pesqueira, mas que ela é majoritariamente desenvolvida por homens, né? E como é ser uma mulher estudando essa atividade predominantemente masculina? Eu adoro essa pergunta e eu adoro falar sobre isso, porque eu tive muita sorte. Eu admito que tive algum medo, porque é uma comunidade... as pessoas com quem eu tive eram, na sua maioria, homens, de facto. Mas... enquanto mulher, eu digo-vos sinceramente que eu nunca me senti tão segura como com aquelas pessoas. Eu felizmente tenho este ar, eu tenho 1,5 m, né? Eu tenho um ar muito um rostinho de menina. E felizmente isso permite-me chegar a uma intimidade e a um nível de confiança que se calhar um homem não conseguiria. Por exemplo, eu tenho um colega que trabalha em Sesimbra que apanha muitos olhares desconfiados porque eles têm medo que seja um pescador lúdico a tentar sacar informação. Isso no meu papel não se coloca, não é? E portanto... nós podemos pensar que nos fecha portas, mas na verdade abre muitas. E também existiu a possibilidade deles se abrirem de forma mais emocional e comigo do que se calhar com um homem. Desculpa, aqui no Brasil a gente tem uma história de quando o pescador mente muito, a gente diz, a história do pescador. Aí tem essa história também? Boa, Marília, boa.
E o pescador engana, foge à lei. Aumenta um bocadinho. Homem danado que quer trair a mulher diz que vai pescar. É assim. E tem essa também. Isso eu não posso dizer, prometi segredo. Ô, Joana, e para a gente fechar esse primeiro bloco, eu queria te pedir 3 dicas para quem quer se tornar amigo dos mares e dos oceanos. O que é que você pode recomendar para quem está nos ouvindo? Reduzir o consumo de plástico, escolher uma maior diversidade de peixe, não é deixar de comer peixe, é comer peixes diferentes e principalmente pesquisar, tentar conhecer coisas sobre os oceanos. Isso é muito importante. O desconhecimento é o pior. Muito legal, né? Muitas informações importantes aqui que a gente trouxe, não é? E distantes realmente, né, da maioria das pessoas, né? E considerar que a maioria grande parte da humanidade vive nesse ambiente, né? Nos ambientes de costas, né? E que são ambientes que serão muito afetados pela questão das alterações climáticas, né? E mares, né? Com o aquecimento das águas, né, que a gente falou anteriormente, vai fazer também com que as águas se expandam, né, e tem estimativas aí que as cidades atuais que são costeiras vão, infelizmente, ser largamente impactadas, né? Então é um tema que realmente tem que estar cada dia sendo discutido, né, e a gente tendo realmente espaço para conhecer, né, os impactos das nossas ações. A gente sabe que os oceanos aí já estão muito impactados, mas a gente ainda pode fazer muito por eles, né? E para a gente tem um quadro aqui que chama ping-pong, né? E aí a gente fala uma frase ou uma palavra e você fala o que vem em mente, né? E aí eu queria te falar a seguinte frase, né? Pesca sustentável existe? Existe. Existe. É possível, então. Em pequena escala. Mas é possível. E é possível com uma população mundial de 7 bilhões de pessoas? Se fizermos escolhas inteligentes, não vejo por que não. Muito bem. Isso é uma visão muito otimista. É. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu gosto disso. Um otimismo racional, que fique bem claro, né? E sobre o futuro, como você vê a questão dos recursos marítimos, né, os recursos pesqueiros no futuro? Vou tentar manter-me otimista, espera. Dinâmicos. Isto é só uma palavra ou é uma frase? Você pode falar uma palavra, você pode falar uma frase, você está em casa. Ok. Acho que vão ser cada vez mais dinâmicos e mais diferentes, porque o oceano vai mudar de tal maneira que vamos ser obrigados a mudar também. Espero que sim. Muito bem. E um sonho? Qual seria um sonho? Para além de terminar o doutoramento, né? Sim. Conseguir terminar o doutoramento. Esse é o nosso sonho também. Coletivo. Estamos juntas. Mas quando a gente pensa no teu foco de estudos, né, mares e oceanos, qual seria algo que tu considera assim que seja realmente utópico, né, um sonho, né?
valorizar a condição dos pescadores. Acho que sim. Sem isso não é possível pesca sustentável. E sem isso, sem política pública, é impossível essa valorização também, né? Então, Sim. parte muito de... Uma política pública que não procure o lucro fácil. E eu ainda digo mais, ela já até falou, e o conhecimento, né? Porque eu acho que com o conhecimento, né? E para fechar esse nosso quadro, né? Eu queria saber eu queria a tua opinião, né? Bacalhau ao Brás ou com natas? Abraço. Eu gosto com natas. Eu acho que sou fã do bacalhau com natas. Eu, sinceramente, como uma pessoa que sou do Brasil, né? E vivendo em Portugal há pouco mais de 2 anos, eu fiquei surpresa com a quantidade de formas diferentes de se comer bacalhau nesse país. Né? Mas ela disse a gente que a gente tem que comer o peixe que tem, não é para comer mais bacalhau, não, né? O bacalhau está muito longe. O bacalhau está muito longe. Eu acho que a gente tem que pegar outros peixes e fazer a moda bacalhau ao Brás, a moda com natas, né? E usar nossa criatividade. E o peixe que tem, qual é o que você mais gosta? Salmonetes. Olha, eu nunca comi. E choco frito, é bom? Mas o choco frito é para os turistas também. Conte-nos mais sobre isso. Conte-nos mais sobre o choco de Setúbal. Não, o choco frito não é muito feito pelos pescadores. É mais o choco guisado, na brasa. Bom. Mas é o choco daqui, que se apanha aqui, não é o que vem de Marrocos, atenção. Um detalhe. E o que é o choco? Fala para o pessoal que não sabe o que é o choco. O choco é um molusco como lula, Sim. que existe muito aqui na Bahia. Muito bem. E é associado tipicamente a Setúbal, né? Sim. Aliás, existe o choco frito, que é uma coisa feita, muito publicitada em Setúbal. Até existe 2 estátuas de um choco na cidade. Um é o choco que está sentado, para tu tirares uma fotografia com ele, como está o Fernando Pessoa em Lisboa, é o choco Pessoa. E também temos um choco a saltar da frigideira. Portanto, é um símbolo gastronómico aqui da cidade. Olha, e eu vou te falar uma coisa, meu marido me levou lá em Setúbal para conhecer e a gente foi no rodízio de peixe. Que fica, eu não me lembro o nome do lugar, mas vale muito a pena você ir, porque fica pertinho da onde ficam os barcos, é tipo no iate, é um iate, né, ali? Já sei, sim. No Naval, no Clube Naval. E lá tem, no Clube Naval, e lá tem um rodízio de peixe que vale a pena muito ir, é muito bom. Recomendo. Fica o convite. Fica o convite. Olha, Joana, a gente está chegando aqui no segundo quadro, que é o quadro O Dá ou Desce. Esse quadro a gente fala um pouquinho dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E todo o programa a gente fala um pouquinho relacionado ao tema que a gente está falando. Então, hoje, a gente está no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, que é proteger a vida marinha, e dentre as principais metas, né? Tem uma que vai até 2025, que é prevenir e reduzir significativamente a poluição marítima de todos os tipos, né? Especialmente a que advém de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes. E aí a gente queria saber, assim, de você, né? Qual é um desses objetivos que você trabalha na sua tese? Só do objetivo 14?
se você trabalhar com outro, se você trabalhar com 14, falar um pouquinho de alguma dessas suas metas, o que é que você tem visto aí? Relativo ao objetivo 14, o meu trabalho, pronto, acaba por se focar também um bocado na poluição, e aqui é importante, lá está, conseguir utilizar o conhecimento tradicional para o conhecimento científico que possa influenciar políticas públicas, não é? Porque, de facto, os pescadores são os que melhor conhecem os mares e os oceanos. Mas, na minha opinião, pronto, o objetivo 14 não pode existir sozinho, não é? Tem que haver a interação entre vários, nomeadamente o 13, que é o combate às alterações climáticas. Yeah. Então, a gente agora tem um quadro que chama, não sei se dá para escutar, que chama helicóptero. Ai. Ouvi. Tá dando para escutar o helicóptero chegando? Então, Marília, que é isso, Marília? É um pássaro? Não, é um avião? Gira e boa. É o nosso quadro de dicas, entendeu, Joana? Porque aí tem essa expressão gira e boa. E aí a gente fez essa brincadeira com esse dizerzinho aí de Portugal, né? E a ideia é que cada uma da gente dê uma dica, né, relacionado a essa temática que a gente falou hoje. Quer que eu massage, Joana? Com uma dica. Eu vou começar. Além das 3 dicas que você já falou, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a minha dica Giribó de hoje foi um projeto que eu conheci na Tailândia, chamado Trash Hero. Esse projeto ele é desenvolvido na ilha de Koh Lanta e de Phi Phi, mas eu achei muito, muito legal a ideia, assim, e acho que dá para reproduzir em muitos lugares. Assim. O que é que eles fazem? Eles vendem uma garrafinha de metal com o nome Trash Hero, né? Você compra, é equivalente no dinheiro de lá a tipo 5 euros. Então, você compra essa garrafinha e todos os comerciantes locais que são parceiros desse projeto, eles lhe dão água geladinha e potável. Então, você chega lá, em vez de você comprar uma garrafa de água mineral, você vai lá e enche a sua garrafinha, entendeu? Então, você, durante toda a sua viagem, então, nessas 2 ilhas, Koh Lanta e Phi Phi, você não precisa mais comprar água na garrafinha, porque é disponibilizado pelos comerciantes locais, né? E para além disso, eles fazem uma limpeza da praia, uma vez no mês eles fazem uma limpeza na praia. E eu acho uma dica interessante, porque é uma dica que dá para reproduzir em Portugal, no Brasil, em todo canto, né? Chama Trash Hero. E a minha dica ela vai bem nesse sentido também, que dá para fazer em todo lugar, né? Que é mais uma atitude, né? Que vai bem na linha do que a Joana já falou, né? Que é consumir pescado diretamente dos pescadores e diversificar as escolhas, né? Então, sempre que possível, quando a gente puder, né? Que nem sempre é possível, né? Às vezes a gente não faz boas escolhas porque não tem as escolhas disponíveis, né? Mas quando tem, sempre que possível, consumir esse pescado diretamente dos pescadores e ter uma dieta mais abundante possível, né? É bom para os mares e é bom para a nossa saúde também, né? Não é todo dia, eu tenho uma opinião que não é todo dia que a gente precisa ingerir proteína animal, por exemplo. Não, então, se a gente consegue diminuir essa ingestão, a gente também está ajudando o planeta, né? E a sua dica, Joana? E a minha dica é evitar o máximo possível consumir plástico descartável. Ter cuidado nas nossas escolhas. Sim. É uma excelente dica, mas também eu acho que essa dica também e eu digo isso porque eu acho que quem produz, né, o produto também tem que pensar nisso, né? Porque se disponibiliza o produto só em plástico, dificulta muito a vida do consumidor, por mais consciente que ele seja, né?
É muito difícil, quase não tens escolha. É. Olha, eu fiquei, voltando aqui rapidinho, um discurso assim, rapidinho, eu fiquei impressionada na Tailândia com a quantidade de plástico que eles usam. Eles usam plástico nas garrafas, nos alimentos, no alimento de rua, eles não têm uma caixinha assim, é no plástico mesmo, enrola e come. Eu achei assim, eu fiquei impactada com as coisas da Tailândia, assim. Mas, ó, então a gente queria te agradecer, Joana. Foi Obrigada muito eu. gostoso essa conversa. Toda vida que você quiser voltar, a porta está aberta para você, sempre, para falar do que for. Só para conversa de comadre também pode. Tá? E a gente queria aqui mesmo agradecer quem está nos escutando, né? Dizer que é com muito carinho que a gente faz esse programa e pedir para vocês seguir as nossas redes, né? Que aí a Ana Rita vai falar. A Flávia hoje não está aqui, a gente está com saudade dela, viu, Flavinha? Então, quem vai Flavinha, fazer seu ó, papel é Rita. Flavinha, ó, eu não vou saber falar como você, né? Mas vamos lá. Então, acompanhe o nosso Instagram é Ambiente-se Mais, né? A gente vai começar a postar material diariamente, né? A gente ainda está em fase de formulação mesmo do programa, estamos no início, mas a gente vai estar alimentando a nossa página no Instagram. E se vocês tiverem contribuição de pauta, né, quiserem mandar e-mail com sugestões, o nosso e-mail, o e-mail do nosso programa é ambiente mais, tudo junto, né, @gmail.com. E nesse mesmo, a gente pode também tá interagindo, né, pelo YouTube, né, nos comentários do YouTube, deixe lá, inscreva-se, né, compartilhe aí o nosso material, tudo que a gente está produzindo, dê like e, na medida do possível, seja para dar sua opinião, né, fazer alguma pergunta, Ana, faça ali um comentário que a gente vai tentar interagir o máximo possível com o nosso público, porque, na verdade, esse programa é feito, né, com o intuito mesmo de gerar esse debate, né? Esse e seja o também espaço a gente também quer de dizer fala, né? que o nosso programa está sendo passado também na VWR, que é a Virtual Web Rádio, e eles são nosso parceiro, então também podem seguir a gente no nosso canal e também no canal do VWR. Muito bem. E por hoje é isso, né? Muito obrigada, Joana. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada a Muito você. obrigada a todos que estão nos acompanhando. Até Beijinho. mais. Até semana que vem. Até. Parou?